de quinto ano, estamos de volta com mais uma semana e hoje nós teremos aula de matemática e caligrafia. Vamos relembrar um pouco sobre números primos, divisores, decomposição e também vamos estudar uma palavrinha nova, com uso de acento ou não, tá certo? Então vamos lá para a primeira parte dessa aula, que é em matemática, e eu quero que vocês abram um livro de matemática na página 47. Também vamos utilizar o livro de reforço, tá certo? Vamos lá. Para iniciarmos a aula de hoje em matemática, vamos fazer o estudo dos dois sinais que estão sendo apresentados aí, que é a letra U, quando ela está na sua escrita normal, certo? Que representa a união, e quando ela está de cabeça para baixo, que indica a interseção. Vamos entender mais detalhadamente quando e o que essas letras querem dizer, tá certo? É interessante analisar a posição dessa letrinha, ó. Escrito de forma normal, união. De cabeça para baixo, interseção. Como utilizar isso nas atividades? Vamos lá. Dei aí a vocês dois conjuntos. No conjunto A, eu tenho uma estrela, um coração e um círculo. No conjunto B, eu tenho uma estrela, um quadrado e um triângulo. Se eu digo para vocês fazerem a união desses dois conjuntos, temos isto, ó. União de A e B. Aqui, ó, letrinha A. Conjunto A unido a B. Temos estrela, círculo e coração. Estrela, quadrado e triângulo. Isto é a união desses dois conjuntos. Porém, se eu quero a interseção desses dois conjuntos, eu vou escrever aqui apenas os elementos que tem em A e também tem em B. Se eu observo os dois conjuntos, eu vejo que o único elemento que tem em A e também em B é a estrela. O piloto falhou. Certo? Então, a interseção de A e B é estrela. E isso se aplica a todas as outras formas em que vocês forem utilizar a interseção. Se for com números, com desenhos, não importa, tá certo? Sempre se faz da mesma forma. Agora, vocês podem iniciar as atividades realizando a página 47 do livro de matemática e o primeiro lado da página 64 do livro de reforço, o lado esquerdo do lado de reforço, tá certo? Que fala sobre união e interseção de conjuntos. Agora, vamos para a segunda parte da nossa aula. Eu percebi que muitos de vocês ficaram com dúvidas em como fazer as multiplicações com os fatores primos, tá certo? Tiveram dúvidas também quanto à potência e eu vou estar dando uma revisão sobre isso hoje, tá certo? Vamos lá. Alguns de vocês demoraram um pouco para associar isso aqui, porque ficaram em dúvida em como fazer. Quando eu tenho que determinar qual é o número cujo esses são os fatores primos, eu simplesmente preciso multiplicar um pelo outro, gente. Vamos lá. 2 vezes 3. 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Multiplico a primeira parte e depois multiplico esta segunda, ó. O resultado dessa primeira multiplicação multiplicado pelos fatores que ainda restam. 6 vezes 6, 36. Agora, como fazer isso quando eu tenho potência? Quando eu tenho um númerozinho pequenininho em cima de outro. É simplesmente da mesma forma. Porém, você precisa associar este número que está aqui. Veja só. Eu sempre indico para vocês realizarem ou determinarem primeiro a potência para depois vocês concluírem o resto. Então, eu faço assim, ó. Repita essa primeira parte. Vamos resolver a potência primeiro. Aí eu tenho 4 ao quadrado, não é isso? 4, a segunda potência. Para resolver isso, eu simplesmente vou multiplicar 4 por 4. Por quê?
Este número aqui vai indicar quantas vezes eu tenho que multiplicar este número por ele mesmo. 4 vezes 4. 1, 2. Se caso fosse assim, ó, 4 ao cubo, eu iria multiplicar 4 por 4 por 4, 3 vezes. Este número determina quantas vezes eu vou multiplicar ele por ele mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 5 vezes 4 ao quadrado vezes 3. Isolo aqui o 5, vamos determinar a potência. Eu sei que 4 vezes 4 é 16, não é isso? Então, agora eu tenho fatores primos simples como esse daqui. 5 vezes 16. Vamos determinar aqui do lado. 5 vezes 16. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Então, aqui eu sei que 5 vezes 16 é 80. E agora, eu preciso fazer 80 vezes 3. Três vezes 0, 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. 8 vezes 3, 24. Então, o resultado, o número que tem esses fatores primos aqui, ó, é 240. E esse, 36. Com essas dicas agora, vocês vão fazer a segunda parte da atividade, que é justamente a página 48 do livro de matemática, tá certo? Na continuação da aula de hoje, vocês vão abrir o livro de caligrafia na página 41. E hoje nós vamos estudar o uso da palavra tem, com acento ou sem acento. A palavra tem, ela é derivada de um verbo, do verbo ter. Agora, quando é que eu uso tem com acento ou sem acento? Vamos lá. Primeiro passo para vocês se ligarem é, a gente sempre vai precisar conjugar os verbos para escrever corretamente. Vocês podem achar, tia, mas é chato, não serve para nada. Aí é que vocês enganam. Quando a gente consegue conjugar um verbo corretamente, as nossas frases têm muito mais coerência e a gente escreve perfeitamente. Então, vamos lá. O primeiro passo para a gente conjugar algum verbo é a gente saber as pessoas em quais a gente vai conjugar. E aí eu tenho a primeira e a segunda, terceira pessoa do singular, porque eu me refiro apenas a um. E tenho a primeira e a segunda, terceira pessoa do plural. Nós, mais de uma pessoa. Vós, mais de uma pessoa. Eles, mais de uma pessoa, certo? Então, vamos lá. Singular e plural. Isso vocês já sabem, tá certo? Agora, quando é que eu uso tem com acento e tem sem acento? Primeira coisa, se você já sabe identificar quem é a terceira pessoa do singular e quem é a terceira pessoa do plural, você não vai ter problemas para utilizar essa palavrinha, pois tem, do verbo ter, sem o acento, é usado na terceira pessoa do singular. Por exemplo, ele tem boas notas. Ele é terceira pessoa do singular. Sendo assim, o tem que eu vou usar é sem o acento. Ele tem boas notas. Agora, se eu quero escrever uma frase utilizando a terceira pessoa do plural, eles, eu preciso usar o acento. Eles têm boas notas. Por hoje é só. Foi isso, gente. Realizem aí a atividade da página 41 para finalizar a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só me consultar. Estarei por aqui, tá certo? Um beijo e até a próxima.